Esse vazio que você sente não é uma tristeza, é um chamado da alma. E quando se chega nesse vazio, tudo perde a cor, tudo perde sentido. E se você chegou até aqui, se acomoda aí, porque esse é o Ciência e Espírito. Começamos esse vídeo falando de vazio. Sabe aquele vazio de dentro do ser? De dentro do coração? Então, ele não é uma tristeza. A gente precisa diferenciar o que é uma tristeza e o que é esse vazio. A tristeza normalmente tem uma causa, algo que a gente consegue identificar o porquê de estar para baixo, o porquê de estar nessa condição. Já o vazio existencial, ele está mais ligado a um chamado da alma, a uma estagnação do espírito, onde tudo precisa de renovação, onde é preciso reencontrar um propósito. E aqui nós precisamos compreender que quando a gente chega nesse vazio, quando a gente precisa ressignificar a nossa vida, a nossa existência, normalmente nós temos dois movimentos. O primeiro movimento trata-se da nossa mente buscar no aspecto material condições de ancoragem. Por exemplo, status, dinheiro, fama. Mas isso ainda é vazio. Agora, quando nós falamos do ponto de vista da alma, meu amigo, minha irmã, nós estamos falando aqui de busca de uma missão. Isso mesmo. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar do Dr. Viktor Frankl, um neurologista, psiquiatra do século XX. Esse homem, ele sobreviveu ao Holocausto, ele sobreviveu a Auschwitz. Só que assim, parte dele se perdeu lá. E quando eu falo que parte dele se perdeu lá, eu não estou falando dele nem no aspecto físico, nem no aspecto espiritual, nem mental. Lá ele perdeu família. Lá ele perdeu a esposa, os filhos, os irmãos, os pais. Só que ele sobreviveu. E aí assim, ele perdeu tudo o que quando qualquer outra pessoa, ou a maioria de nós na condição dele, encontraria de fato um vazio na vida, ele saiu de lá com uma espinha dorsal de uma nova abordagem chamada logoterapia. Essa abordagem, ela visa buscar sentido na vida como motor principal. Hugo, qual foi essa espinha dorsal? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Caraca, que profundo isso! Quem tem um porquê suporta qualquer como. Olha as condições e os apesares desse homem. E ele saiu de lá com uma abordagem terapêutica nova. Bom, por que você trouxe isso? Por que eu trouxe isso aqui?
para poder elucidar, primeiro, a condição desse homem e o que ele conseguiu tirar de melhor desta condição. Bom, temos por base, quando falamos desta playlist, ciência e espírito. Do ponto de vista espiritual, nós vamos falar aqui das causas anteriores e atuais das aflições. E aqui vou deixar um card, se vocês não viram o vídeo onde eu falo sobre isso, vai lá, vale a pena. Voltando aqui, causas anteriores e atuais das aflições. Cara, o ser humano, muitas das vezes, é o responsável por sua própria dificuldade aqui. Somos ainda muito duros, muito egoístas, muito vaidosos. Então, na condição de endurecidos que estamos, eu falo estamos porque eu me encaixo nessa categoria, às vezes a gente, por uma vaidade do ego, a gente não quer abrir mão de certos aspectos da vida. Então, com isso, acabamos por sofrer aqui e agora. E isso não vem de causas anteriores. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, sim, temos aqui causas anteriores. Situações que precisamos resgatar de outras vidas, de outras existências. E aqui a gente fala da pluralidade das existências, né? Do ponto de vista reencarnacionista. E com isso nós estamos aqui para evoluir. E aí lá no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, pergunta 123, Allan Kardec pergunta aos espíritos a questão assim: qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é evoluir. O objetivo da encarnação é evoluir. Quando não estamos em um processo de evolução, ou seja, quando estamos em uma situação de estagnação, é onde vem esse sentimento de vazio, esse sentimento de falta de propósito, esse sentimento de falta. De onde que eu tô? Onde que eu vou? Qual é o objetivo? Qual é a meta? É como se fosse um megafone de Deus pra gente. Um alerta, acorda aí, meu irmão. Você não tá aí a passeio, não. Você não tá na terra a passeio. Aliás, tem gente na fila esperando. Vamos, reage. E aí, assim, cabe a nós entendermos se vamos reagir ou não. E aí, aqui é o ponto da virada desse vídeo. Você entrou aqui tentando compreender esse vazio e o que se faz com ele, não é mesmo? Bom, eu diria que dentro dessas proporções de conhecimento, de entendimento, o vazio não é o fim. Ele pode ser o começo, a virada. Não para você buscar respostas fora, mas para você fazer agora uma autoanálise. Você fazer agora uma autoavaliação. Onde eu estou nesse momento da minha evolução? O que falta eu buscar para conseguir atingir
o estado de espírito que me permite gozar a vida em plenitude. Qual era a missão que eu assumi ou o compromisso que eu firmei antes de reencarnar aqui na Terra? Será que eu não estou estagnado, se eu estou sentindo tal vazio? Será que não é um momento de buscar formas, meios de reaver esse sentimento de bem-estar? Há quem diga que o trabalho em prol do próximo é um grande remédio, não só para a questão do autoconhecimento, para aliviar as dores desse vazio, mas para se lembrar dessa missão. Porque quando a gente olha para o próximo, a gente acaba por se ver refletido nele. E aqui eu te faço um convite. Reflita sobre você, reflita sobre o próximo, reflita sobre a sua posição enquanto um cidadão universal. E esse é um momento. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nada. Todo dia tem um vídeo novo aqui no canal. Forte abraço!